Então, começando esse novo ciclo do Gota do Dharma, eu sou Fabiana Gaspar e vou oferecer aqui algumas reflexões, intenções sobre isso que é tão complexo e tão precioso, né? Esse campo do diálogo em tempos difíceis, né? De policrises, em todas as dimensões que a gente pode imaginar, né? Política, espiritual, na saúde mental, nas relações econômicas, nas relações sociais, educacionais. Então, acho que todos que estão aqui têm alguma relação no mundo, né? Enquanto família, trabalho, vizinhos, né? E faz parte de algum círculo comunitário. Então, a intenção aqui é que a gente possa refletir sobre o que é comunicação consciente, comunicação não violenta, entender um pouco dessas bases. Em 4 encontros é muito pouco, né? Talvez a gente vá precisar até de mais 4, mas a ideia é que a gente possa pelo menos ter uma pincelada, um perfume, alguma experiência sobre isso e fazer essa interrelação entre o que o campo da meditação apoia nesse campo da comunicação. Que tipo de prática e de qualidades da mente e do coração são necessárias para ter uma escuta mais conectada e profunda e poder ter uma fala que expressa a verdade, que dá limites, que pede o que é necessário, o que faz essa vida mais feliz. Então, o Marshall Rosenberg, ele tem uma fala que eu gosto muito, que ele fala: em geral, tudo que nós falamos ou é um pedido ou é um obrigada. Então, qualquer coisa que a gente fale, por exemplo, agora aqui eu estou fazendo um pedido, né? Eu estou pedindo companhia de vocês, eu estou pedindo compreensão para o que está sendo oferecido e parceria e que a gente investigue juntos. Talvez quando eu coço o meu rosto, eu estou fazendo um pedido, né? Tenho um incômodo, eu quero que esse incômodo pare. E aí eu faço uma ação que não tem palavra, mas é um pedido. Então a ideia de que tudo que a gente faz pode ser ou pedir para uma necessidade nossa ser atendida, ou pedir companhia, né, como é o caso aqui, ou é um agradecimento. Quando eu aprecio algo que você faz, quando eu aprecio aqui, quando vocês falam de si com tanta verdade, ou quando vocês voltam para esses encontros, eu aprecio, né? Então é como se fosse um obrigado. Mas a comunicação não violenta, ela pode ser entendida também de maneiras que não apoiam, né? Pode ser entendida como uma técnica, uma fórmula mágica de conseguir convencer as pessoas do que você quer, de evitar conflitos. Muitas pessoas usam esse termo, evitar o conflito, quando a gente nem sabe o que é conflito, né? A ideia de que eu não preciso de comunicação não violenta, eu não sou violento. Isso é para outras pessoas, eu não sou violenta. Então, a ideia de que até usar esse termo já é um desafio. E o Marshall Rosenberg, que foi um dos que configurou esse caminho da comunicação não violenta, mas é um caminho que vem muito antes de um psicólogo americano, né? Apesar de ser uma pessoa fantástica, mas ahimsa é um termo que já era usado no sânscrito, na prática do yoga, na filosofia Sankhya, depois do yoga no budismo, como uma prática, um dos passos do caminho, do nobre caminho óctuplo, é a fala hábil. Essa fala que é cuidadosa, uma fala que não machuca, uma fala que é honesta, que preza satya, a verdade, uma fala que não é rude, uma fala que não é mentirosa e nem cria desavenças.
e também uma fala que não é inútil. É o não falar o blá blá blá, é não perder tempo falando de coisas que não são realmente preciosas, né? E em tempos de tanta palavra, tanta fala, tanta narrativa, é difícil discernir às vezes o que é realmente importante, né? E o que é aquela conversa de elevador, e aí, tudo bem? Vai chover, não vai, né? Será que o Vasco ganhou? Será que... que são formas humanas da gente tentar interagir também, né? De quebrar aquilo que é estranho, o silêncio, nosso incômodo no silêncio. Mas essas tradições talvez vão nos falar que o silêncio também é uma linguagem, né? Também é uma expressão e é possível estar em silêncio de forma confortável com outros. O que que nos deixa tão desconfortável no silêncio? Então eu vou falar talvez só mais algumas palavras sobre isso, mas queria convidá-los a participar um pouco, né, dessa reflexão aqui, oferecendo também o que vocês sentem que é, que não é. Esse campo do conflito, né, de tantos conflitos que a gente vive na vida, talvez na nossa infância, família, escola, nosso primeiro estágio ou curso, né, relações na comunidade. Por quantos conflitos esse sistema já passou, né? E como é estar diante de um conflito? Então, a ideia é que a gente possa talvez conceituar um pouquinho o que é conflito, né? E eu queria pedir o apoio de vocês com palavras soltas, ideias, imagens, metáforas. O que vem para vocês quando eu falo em conflito? Ou até a sensação que vem quando a gente pensa em conflito. Quem quiser escrever no chat, aqui do lado, ou quem quiser falar, só abrir o microfone e falar. Conflito. Me vem aqui uma imagem, foi a primeira coisa que me veio, duas ondas fazendo aquela, como se fosse uma pororoca de ondas, né? As ondas fazendo a imagem que me vem aqui. Para vocês. Tensão. Tensão. É expressão de jogo de interesses. Eu impor a minha verdade, a minha vontade e não tolerar a verdade do outro, a vontade do outro. Tensão, imposição, não tolerância, né? Falta de escuta. Falta de escuta. A Elisa escreveu, me vem a ideia de discordar, discordância, não acordo, né? Mais alguma coisa? Para mim vem as feridas de infância. Acho que há um livro que é As Cinco Feridas de Infância: a negação do outro, rejeição, negação, humilhação. Pelo menos estas duas. As feridas da infância, negação, humilhação. Então, olhando essas palavras que a gente traz aqui, né? Parece algo desafiador, algo que eu não sei o sistema nervoso de vocês, mas o meu já faz assim. Eu sinto que o corpo vai um pouquinho para trás, o olho abre, vem uma tensão nos ombros ao pensar em todos os conflitos que a gente vive atualmente ou que já viveu, quanto que esse corpo guarda a memória desses conflitos, né? Independente da história, do conteúdo, conflito talvez tenha um perfume de ameaça. Não sei se faz sentido para vocês isso, mas é algo que ameaça as necessidades desse sistema aqui, desse ser,
desse sujeito. E a resposta que eu vou dar para o conflito, seja ele qual for, vai depender de uma miríade de coisas, né? Uma variável enorme de coisas. Eu conheço esse outro com quem eu estou no conflito? É tolerável para mim ouvir o que eu estou ouvindo? Isso evoca memórias, né? Como o Pedro falou, de coisas do passado e sobe conteúdos que nem são de aqui agora, mas de tão lá atrás, né? Então, conflito, digamos, é um campo de desafio, não é algo fácil, né? Mas também ele pode ser algo muito íntimo, pensando em algo assim muito do que acontece com a gente mesmo quando ninguém está olhando, né? Quando eu de repente deixo um copo cair, eu faço alguma coisa, esqueço. O quanto a narrativa que eu falo para mim mesmo, julgamentos, rótulos que eu coloco em mim também podem criar um conflito, né? Violência que eu posso cometer comigo mesmo, né? De me rotular, como eu sou burra, como eu sou desatenta, esqueci de novo, né? E o Marshall ele vai falar que todos esses atos de microviolência ou violência extrema, e ele foi alguém que foi em direção ao conflito, ele trabalhou com as gangues de Nova York, conversou com jovens em conflito com a lei e policiais, numa época em que em Nova York acontecia um massacre entre policiais e gangues. E ele fez todo um trabalho também entre judeus e palestinos, ele fez trabalhos em lugares difíceis, onde a escuta era completamente bloqueada pelas memórias de dor e de trauma desses grupos ou pessoas. E uma coisa que é comum em todos esses universos, onde o outro vira um monstro, é a desumanização desse outro e a nossa incapacidade de ouvir as necessidades desse outro, ou os valores desse outro. Machuca tanto que não é possível que a gente faça contato. E a gente passa a se relacionar com base, muitas vezes, na imagem que eu construo sobre aquele outro. Talvez eu fui educada a odiar um tipo de pessoa, ou alguém que seja de uma nacionalidade, por exemplo, né? E é uma incapacidade de olhar para si mesmo e para o outro como humanos, que querem sobreviver, que querem ser felizes, que querem segurança e que talvez vão ter estratégias diferentes, culturas diferentes, formas diferentes de lidar com a realidade. Então aqui não estou tratando de nenhum desses grandes temas que estão agora acontecendo, né? São temas muito delicados, né? Mas a gente vai poder entrar neles também. Mas eu queria convidar a gente a fazer um caminho pela comunicação não violenta, no sentido de seguir um pouco os passos do que o Marshall convida, mas não só falar do Marshall, né? Quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente fala de Martin Luther King, desse trabalho incrível que ele fez de direitos e acesso a direitos, de poder sustentar, né, um corpo negro num Estados Unidos completamente racista, e ele, de uma maneira hábil, continuar a falar sobre a possibilidade de viver com direitos juntos, né? Quando a gente fala de comunicação não violenta, eu gosto muito do Nego Bispo, não sei se vocês o conhecem, um sábio brasileiro, quilombola, que vai falar sobre confluências. Ele vai falar sobre a nossa capacidade de, estando com alguém que é muito diferente da gente, encontrar campos comuns
e a partir desse caminhar num campo comum, começar a se aproximar, criar vínculo de confiança para poder ouvir e ser ouvido na diferença. Enfim, mas aí a gente está só abrindo um pouco, né? E talvez eu mande essas referências para vocês de outros que também para mim me inspiram no caminho da não violência. A Joanna Macy é uma delas também, faleceu há um mês atrás, 2 meses atrás, e ela escreveu A Esperança Ativa, que é um livro que fala sobre a questão climática, ambiental, mas ela traz esse olhar de que vai ser preciso, como comunidade, a gente parar e poder se ouvir e fazer um processo que ela chama da espiral que reconecta, o trabalho que reconecta, que é primeiro agradecer o que a gente tem juntos, em seguida fazer um luto daquilo que machucou, é quase um eu sinto muito, né, por tudo que aconteceu. E aí a gente pode estar falando de relações de poder coloniais, de exploração, a gente pode estar falando do que está sendo feito com o meio ambiente, com a ascensão de regimes políticos muito dolorosos. E aí ela traz a possibilidade de continuar a abrir o olhar para ver maior, para não ver só isso, e poder juntos seguir adiante, que é o último passo. É o que eu posso oferecer para o mundo, qual o meu papel aqui, o que desse lugarzinho pequeno que eu ocupo eu posso oferecer para reconexão, para essa restauração desses sistemas. Então eu não posso tirar a Joanna Macy daqui, né? Ela também traz um olhar muito orgânico, muito da sabedoria também da terra, da natureza. Então, nesse primeiro encontro, queria oferecer um pouco essas palavras e convidar vocês a tomarem consciência de pequenos atos que a gente pode cometer sem perceber, pequenas violências que a gente comete com a gente mesmo ou com os outros, para que a gente possa começar desse lugar, né? Que é até um pouco budista, né? Começar de onde dói, de onde não é fácil, né? Mas também reconhecer os sentimentos que nos visitam quando a gente fala sobre isso. E o que são sentimentos? É a primeira coisa que o Marshall vai nos convidar a receber, nomear e expressar. Antes que eu expresse o que eu acho e eu penso, eu expresso o que eu sinto. E aí a gente vai começando a mudar a nossa linguagem para uma linguagem menos diretiva, julgadora, você é assim, as coisas estão erradas, para uma linguagem, quando você faz isso, eu sinto isso. Quando o mundo se apresenta assim, eu me sinto assim. Uma linguagem na primeira pessoa. Então, o convite é que a gente vá agora para as salinhas e a gente vai ter 4 minutos cada um. A gente antes chega na sala, dá uma pausa, respira, né? Pode fechar o olho um pouquinho e a minha voz vai surgir na sala. E eu vou convidar a primeira pessoa a fazer uma reflexão sobre o que ela está notando em si, né? Quando a gente traz esse tema. E talvez trazer na memória um fragmento, não precisa ser a história inteira. Um momento em que eu percebi um pequeno ato que violou a vida, né? Violência que viola a vida. Seja minha, um julgamento contra mim, ou em relação a alguma pessoa. Pode até ser que eu não tenha falado, mas só pensado, né? Um julgamento, uma percepção, coloquei a pessoa numa caixinha, né? Um preconceito, ou uma atitude de, né? De uma fala que machucou, um gesto, me dá, é meu, né? Na promoção lá na loja, isso aqui é meu, né? Algum ato em que você percebeu
que violou algo ali. Aqui a gente não traz nada muito traumático, nem nada que seja de uma intimidade que você não queira partilhar. Então, nota o que você vai partilhar de uma forma que cuide de você e do outro. Tudo bem? A outra pessoa não dá sugestão, não faz perguntas, não comenta, eu também, né? A gente só escuta, usando a capacidade meditativa para ouvir. E nota os gestos, nota o som da voz, nota como essa pessoa fala. Esteja ali, seja um apoio. A gente vai ter um sininho e vai trocar. 4 minutos outra pessoa. Um evento, uma memória de um momento em que houve alguma violência, eu senti que fui violento comigo ou com outro. Sentimentos, emoções que me surgem aqui e agora quando eu falo isso. Talvez venha vergonha, talvez venha tristeza, talvez venha curiosidade, alívio, doçura, não sei. Tudo bem? Podemos seguir assim? Então eu vou pausar a gravação. Então nós terminamos a partilha em grupo e eu vou enviar para casa para vocês um documentário que é um convite, se vocês quiserem ver. É um documentário muito interessante sobre justamente como é dialogar quando as visões e a experiência de vida é atravessada pela violência, pelo que viola a vida. É uma documentarista que entrevista pessoas do Partido Nazista, se não me engano, na Inglaterra, e ela, através dessa convivência com eles, alguns deles saem do partido, percebem a dor que aquela escolha deles causa. E é um processo muito interessante de ver como é a troca, a escuta, a conversa e os limites e a coragem, né, dessa mulher que escolhe fazer esse documentário, enfrentando os riscos até na própria vida, risco de morte, né, dela também não sofrer violências. Eu vou enviar então esse material para vocês, para aqueles que fazem parte aqui do Gota do Dharma. E queria encerrar com uma poesia da Ruth Berbermeier, que é parte desse livro, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, que eu recomendo também para vocês. E é a abertura desse caminho de começar a notar os nossos sentimentos e necessidades humanas, que é o nosso próximo tema, começar a conectar sentimentos e necessidades. Palavras são janelas ou são paredes? Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber. Foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou com medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, responda, eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam? Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que eu não me importei, tente escutar, por entre as minhas palavras, os sentimentos que compartilhamos. Ruth Berbermeier. Então, vou enviar essa poesia para vocês e uma lista de 2 tarefas só para vocês fazerem sobre os sentimentos e a lista dos sentimentos, segundo a comunicação não violenta. E convido vocês a saborearem essa lista e fazerem essa tarefinha sozinhos num momento de recolhimento. E encerro aqui partilhando os méritos, qualquer benefício que essa sessão tenha trazido, que a gente possa compartilhar com todos os seres
Todos aqueles que estejam inseguros, com medo, preocupados, confusos, que todos possam ter apoio, que haja liberdade, que haja diálogo, que haja paz, que possamos construir e ser essa paz, uma paz que realmente inclua todos os seres, sem exceção. Obrigada pela companhia de vocês e até a próxima quinta. Quiserem abrir o microfone, dá um tchauzinho. Tchau, muito Obrigado. obrigada. Tchau, gente.